pessoal, antes do nosso encontro semanal de troca de conhecimento espírita e cristão nas nossas palestras, eu tenho um breve apelo a fazer a cada um de vocês. A CEB precisa da sua ajuda neste momento. A nossa Sociedade de Educação Espírita da Bahia é mantida exclusivamente pela doação dos seus sócios, pela colaboração e pelos eventos que nós realizamos ao longo de todos esses anos. Neste momento, para cuidar da saúde de todos e pela proteção das nossas sociedades, dos nossos frequentadores, nós estamos seguindo todos os protocolos e estamos com nossas atividades presenciais interrompidas há um ano, devido, obviamente, à pandemia. Então, sem os nossos eventos, sem a nossa cantina, sem o nosso bazar, sem a nossa livraria, estamos passando dificuldades para manter a nossa sede com todas as suas taxas e os seus aluguéis. Então eu peço a sua colaboração encarecidamente nesse momento grave que todos atravessamos para manter a nossa Sociedade de Educação Espírita da Bahia em pleno funcionamento, ainda que online, como na palestra que vocês vão ver nesse momento. Nessa faixa aqui no vídeo está o nosso Pix, não é? A nossa agência e conta bancárias, para que você possa dar a sua contribuição com o coração para a CEB. Um beijo, boa palestra. Olá, amigos e amigas da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Então aqui estou mais uma vez, Edivaldo César, atendendo ao chamado do Departamento Doutrinário para contribuir com reflexões doutrinárias para o crescimento espiritual de todos nós nesse instante. E neste momento, vejamos uma mensagem desta pequena grande obra do Espírito Joana de Ângeles através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Para a nossa reflexão deste momento, para o nosso pensamento conciso no trabalho que iremos realizar. O capítulo é 103 e Joana de Ângeles nos diz, através da psicografia de Divaldo Franco: examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Trabalhas, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dormes e reservas breves minutos ao espírito encarnado, mediante uma rápida oração. Uma pequena leitura, ou ouves uma palestra, às vezes, nenhuma destas concessões lhe facultas. O homem não é apenas o corpo-mente. Antes de tudo, é o ser espiritual, que conduz os implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Então é o conselho e o reforço que a mentora Joana nos traz de que todos nós precisamos ser alimentados, tanto de pão para o corpo, que é matéria, como de oração, da palavra divina, para nós como seres espirituais. Então o tema da noite é a lei de destruição. Veja aqui, reflexões para este momento. Existe destruição? Qual a finalidade da destruição, se ela existe na natureza? Qual é a diferença entre destruição necessária e destruição abusiva? Então o estudo está no Livro dos Espíritos, obra lançada em 18 de abril de 1857, que completa em abril agora, próximo, 164 anos de lançamento. No primeiro momento, com 501 perguntas, e depois Allan Kardec, juntamente com os mentores espirituais da codificação, fazem uma revisão e lançam no seu momento final com 1019 questões. Lembrando que algumas delas são desdobradas, então vão muito mais além do que as 1019. E todos os questionamentos que foram feitos, trazidos por Kardec, para que nós pudéssemos já entender e compreender as nossas necessidades no planeta Terra. Então, a destruição é uma lei da natureza, questão 729 do Livro dos Espíritos. E ele nos diz: é necessário que tudo se destrua para renascer,
e se regenerar, porque isso aqui é chamar de destruição, não é mais do que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, até aquela destruição que nós pensávamos que existia, em verdade, é uma transformação. Porque nós vemos somente a matéria, mas tem um objetivo divino. E esse objetivo vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Então, melhoramento dos seres. Todos os seres vivos estamos nos regenerando, estamos melhorando, estamos ampliando as nossas capacidades espirituais. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por que isso aqui é chamar de destruição? Não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento de todos os seres vivos. Então, todos os seres que estamos na natureza, estamos nos melhorando, estamos ampliando, estamos evoluindo. Então, é próprio da lei divina também a destruição. Com isso, os chamados flagelos destruidores dizem respeito a um adiantamento ao progresso, já que o espírito de algum modo irá buscar o estado de regeneração moral. Entretanto, algumas vezes, eles são considerados como castigos, quando na verdade são leis educativas. Então, o Pai, Criador e mantenedor da vida, não castiga suas criaturas. Nós passamos por processos que foram gerados muitas vezes por nós próprios no passado e outros momentos. Então considerávamos que era um castigo, que o Pai castigava. Mas vem o Mestre Jesus de Nazaré e diz que Deus é Pai. Nos ensina o Pai Nosso em contato com o Pai, Criador e mantenedor, para que possamos nos relacionar com Ele através da oração. É Pai justo e amoroso. E João, o evangelista, já nos diz: Deus é amor. E os Espíritos vêm nos dizer que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente amoroso. E que suas leis fazem parte de nós nesse processo de evolução desde o momento da criação. É um adiantamento ao progresso, quando a humanidade está paralisada, está inerte diante das suas ações, a própria lei natural se incumbe. Estamos nós agora, mais uma vez, vivendo uma grande pandemia no planeta. Essa pandemia está assolando o mundo inteiro, o planeta Terra. Não somente o Brasil. Quando começou lá na China, nós não imaginávamos que estaríamos, como estamos agora, há um ano vivenciando essas experiências. E lembramos o Mestre de Nazaré: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Então, nesse instante, é um resultado de ações que foram geradas no passado, que nós não aquilatamos o tempo, mas as leis divinas, sábias, justas e amorosas permitem que possam nos alcançar, não como castigo, mas como objetivo de regeneração de espíritos, que estamos em processo de evolução espiritual. De modo que nós, as criaturas, somos instrumentos que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Então nós somos instrumentos de Deus. Nenhum espírito está à parte na obra da criação. Nós fazemos parte dessa obra. Então toda e qualquer ação nossa, ela reflete no planeta, reflete em nós, reflete no outro, reflete também no universo inteiro. Porque somos agentes da natureza. Somos seres inteligentes, instrumentos divinos. Para se alimentarem os seres vivos, reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim. Não é assim que nós vemos na natureza? A cadeia alimentar necessária e natural, eles destroem-se uns aos outros para se alimentarem. Então, com que fim? Primeiro, manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva. O desenvolvimento de algumas espécies na natureza pode se tornar excessiva a tal ponto que o desequilíbrio possa ocorrer e acontecer. Então, a própria lei já criou aqueles que precisam alimentar-se uns dos outros, mantendo o equilíbrio natural.
E segundo ponto, a utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Então o invólucro, a matéria, ele se autodestrói ou ele se destrói naturalmente, e esse invólucro serve os despojos para a própria natureza na sua manutenção e na sua adubação. Então todos nós já devemos ter tido a oportunidade de encontrar um animal morto em algum lugar na rua. E o que acontece? Naquele momento que aquele corpo entrou em decomposição, outros seres aparecem. É vida, a vida continua. E lembramos o Mestre Jesus: eu vim para que todos tenham vida, e vida plena e abundante. Então o Pai não cria para aniquilar, não cria para destruir, não cria para deixar de existir. Nós já sabemos da nossa condição de espíritos imortais, porque já existíamos antes desta encarnação, existimos agora nesta encarnação, nós que estamos encarnados, e continuaremos existindo depois desta encarnação. Porque a imortalidade é intrínseco à natureza divina, a centelha divina que nós somos, criados, emanados do Criador, mas para a eternidade. Então, manutenção do equilíbrio pela reprodução excessiva, utilização dos despojos do invólucro exterior da matéria para a adubação da própria natureza. A parte essencial do ser é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Então, esse princípio inteligente dá origem ao espírito, que é o princípio espiritual. Que é o espírito? O Livro dos Espíritos, questão 728A. O espírito é o ser inteligente do universo. Deus, o Criador, cria princípio espiritual e princípio material. Então, esses dois princípios, em determinado momento, se acoplam para evoluir. Então, a parte essencial é o princípio inteligente, e essa parte essencial é indestrutível, porque é de natureza divina. Mas o que é a destruição necessária? Já que faz parte da lei, é porque faz necessário. Porque Deus, como a inteligência suprema, jamais criaria algo que não fosse necessário à natureza. Vejamos o que os mentores espirituais nos respondem. Na questão 728, a destruição necessária que ocorre na natureza, tendo em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Dessa forma, os espíritos superiores nos esclarecem. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação, a melhoria de todos os seres. Aí está a explicação. À vista dessa transformação, dessa destruição natural, é transformar o biológico, para que o biológico se amplie, para que o biológico se desenvolva de tal forma que nós, seres inteligentes do universo, possamos colocar na prática os potenciais que também vão sendo desenvolvidos em nós, se expressando na matéria. No início, o princípio espiritual habitando os reinos da natureza. Mineral, vegetal, animal, chegamos no hominal e vamos atingir o angelical. Nossos corpos no passado não eram como são hoje. Hoje estão mais depurados, a matéria mais sutilizada, e nós também já não somos os mesmos, porque viemos evoluindo ao longo dos tempos, nessa trajetória, nessa caminhada, nesses milênios, desenvolvendo a inteligência, a vontade, o pensamento contínuo, livre-arbítrio, embora limitado à nossa condição, de espíritos medianos habitando o mundo de provas e expiações no nosso íntimo. Que o mundo das necessidades de provas e expiações estão em nós. Nós espíritos é quem damos a categoria moral ao planeta, que é matéria, que também está em processo de evolução, está se desenvolvendo. Então, dessa forma, os espíritos superiores nos esclarecem. Preciso é que tudo se destrua. Para quê? Para que haja renascimento e regeneração. Muitas vezes precisamos adubar o solo com as propriedades necessárias para que as árvores, as plantas, as flores possam reflorescer. E no momento das podas também nós utilizamos com
muita gratidão, e no retorno, na renovação, após uma chuva, após um sol, após uma tempestade, tudo brota e tudo volta a florir. Então isso é renovação. E os seres não deixaram de existir porque a semente existe. Então assim somos nós, seres espirituais, imortais, neste processo de evolução. E o que é a destruição abusiva? Kardec também pergunta e eles têm condições já de responder para nós. O próprio nome já diz, né? Algo que está indo de encontro à lei. É a que não está prevista na lei natural, porque coloca em risco a vida do planeta. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Questão 729 do Livro dos Espíritos. Então, é abuso quando não foi prevista pela lei, porque ela vai prejudicar a vida do planeta e toda destruição que é antecipada é fora de hora, obsta, impede, atrasa, paralisa naquele momento o desenvolvimento do princípio inteligente. Então foi por isso que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver. Que existe a destruição, mas também existe a lei da conservação e de se reproduzir. Então todos os seres se reproduzem no planeta, e ele disse, através da lei de reprodução, que é uma outra lei natural, os corpos nos são oferecidos para que nós possamos estarmos aqui habitando o planeta nas diversas encarnações que nos sejam necessárias. Então a obra, o Livro dos Espíritos, traz um manancial de conhecimento até os dias atuais, benéficos e necessários para todos nós espíritos, estudantes da doutrina em processo de evolução no planeta Terra, todos aqueles que desejem saber, conhecendo-se, quem sou, de onde vim, para onde vou, porque aqui estou. De modo que essa destruição abusiva, ela resulta da imperfeição moral e intelectual do ser humano, o espírito em processo de evolução, em razão de quê? Da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Aí a causa da destruição abusiva. Às vezes os apegos às coisas materiais, os lucros exacerbados, onde o ser não usa a razão para perceber que está prejudicando o planeta, está se prejudicando e está prejudicando outros. Em função de quê? Da animalidade ainda sobre a natureza espiritual. Então, à medida que nós vamos avançando, nós vamos buscando compreensão, nós vamos sabendo que precisamos respeitar o planeta co-criado, um planeta que tem Jesus de Nazaré e sua equipe de engenheiros siderais à frente desse momento em que o Pai lhes concede, pela evolução alcançada, o objetivo de uma morada para que ele pudesse conduzir os espíritos que a ele confiados. Então, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Anuncia Jesus de Nazaré diante de nós, espíritos aqui no planeta Terra. Toda destruição que excede os limites, que passam das normas naturais, da necessidade, é uma violação à lei de Deus. E nós, os espíritos, violamos muito a lei de Deus e, como consequência, temos que arcar com as necessidades, que são aquelas provas e expiações que vêm para os seres que cometemos esses atos desatinados em algum momento. Então é necessária, mas existe também aquela que é feita pelo abuso do poder, pela ignorância do ser espiritual, humano ainda, no processo, e fere a lei divina, que é a lei universal. Como conciliar a destruição com a bondade de Deus? Ora, se existe destruição, onde é que fica a bondade de Deus? Onde é que fica a justiça? Onde é que fica o amor? Então tudo isso eles nos trazem para que a gente possa refletir, entender e aplicar nas nossas conversas, no nosso dia a dia. E dizemos assim, para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, então muitos só veem a matéria, muitos só acreditam na matéria,
que não existe um ser inteligente vivendo nessa matéria. Para quem apenas vê essa matéria e restringe a vida presente, a sua visão há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra, mas não é. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do seu ponto de vista humano. Então, nós não temos condições de aquilatar, de conhecer, de entender, porque nos faltam ainda muitos sentidos no estado evolutivo em que nós nos encontramos. Então, quando analisamos a matéria, é porque só vemos os corpos sendo destruídos. Mas as doutrinas espiritualistas, compromisso com a doutrina espírita que vem nos consolar, nos dizem que aquele ser, familiar, amigo, parente, conhecido, que deixou o corpo por qualquer que seja a doença, qualquer que seja a necessidade do momento, ele jamais deixará de existir. Porque é um espírito que tem capacidades tais divinas, que essas capacidades não são destruídas. É o que se chama imortalidade. Somos seres espirituais em experiências humanas, já nos diz o grande filósofo jesuíta Teilhard de Chardin, nos lembrando que nós não somos espíritos de vez em quando, ou quando nos lembramos. Não, nós somos espíritos desde o momento da criação. Somos centelha de Deus em expansão, como nos dizem os orientadores espirituais. Os corpos são materiais, são vestes que nós utilizamos e deixamos em momento próprio, como nós já deixamos várias ao longo das nossas caminhadas, das nossas trajetórias encarnatórias, para tomarmos outros, de acordo com a misericórdia do Pai, que fornece esse elemento necessário para a nossa evolução espiritual. Vejamos mais. E eles atestam que só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação. Então existe uma harmonia, e essa harmonia é emanada das leis do soberano. Pode nos dar ao homem a chave desse mistério e nos mostrar a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas se vê uma anomalia ou uma contradição. Quando ela é natural, é a lei de Deus agindo. Então, o que era destruição às nossas vistas, na nossa interpretação, aos nossos olhos, é a justiça agindo. Há uma unidade, há uma harmonia, se faz necessário para que os objetivos divinos para com as suas criaturas sejam cumpridos. Perfeição. Aperfeiçoamento tanto do físico quanto do espiritual, do mental, do emocional. E não é uma anomalia, não é uma contradição diante da bondade do Pai, que Jesus nos revela como Pai amoroso, bom e justo, misericordioso. E os Espíritos nos apresentam no Livro dos Espíritos as potencialidades divinas, utilizando a palavra infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, para que na nossa concepção do infinitamente, que vai muito mais além, nós possamos perceber que não é humano, é causa. Quando Kardec pergunta o que é Deus, eles respondem: Deus é a causa primeira de todas as outras causas, é a inteligência suprema do universo. Então nós somos efeito, os planetas são efeitos, a natureza. Então são obras do Criador que cria e mantém. E nós também, seres espirituais em processo de evolução, vinculados a essa proposta divina, aperfeiçoando em nós todos os potenciais que nós dispomos como centelha de Deus em expansão. Não lhes permitindo a curta visão de que dispõe a apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. O bem real. Qual o bem que está saindo desse momento que nós estamos vivendo no planeta Terra? Os orientadores estão nos dizendo: regeneração da humanidade. Regeneração dos espíritos no íntimo, atitudes renovadas, posturas adequadas. Esse distanciamento de um ano deve estar nos educando para algo muito proveitoso e belo no futuro. Então ele diz aqui: um bem real possa decorrer de um mal aparente.
Quantos dos nossos antepassados nos diziam: meu filho, não há, todo mal vem para o bem. Todo mal vem para bem, porque nós vemos o mal aparente. Mas nos objetivos divinos, aquilo que nos parece mal é o momento, é necessário. Estamos nós aqui agora. Bem-aventurados os aflitos, que os aflitos serão consolados. Já nos disse nosso Mestre Jesus de Nazaré no Sermão da Montanha. Então os aflitos serão consolados após passar bem pelas aflições, porque nem todos os aflitos serão consolados, aqueles que não estiverem aproveitando as aflições de forma obediente e resignada. A obediência à razão nos diz: existem leis que regem a natureza, e a resignação, o sentimento no íntimo. Como posso contribuir? Não vou me revoltar, porque se eu revoltar eu vou perder a oportunidade. Nesse momento, obedecendo às normas dos órgãos de saúde no mundo inteiro, o uso da máscara, o afastamento, evitar as aglomerações nos ambientes fechados, porque o vírus se propaga com facilidade. Lavar as mãos, tomar higiene do corpo no total. Quanto nós estamos fazendo isso educadamente, se não fazíamos antes com tanta prudência, passamos a fazer a partir de 2020 até os dias atuais. Então isso é resignação. Orar, confiar na bondade e na justiça divina, vibrar por aqueles que estão partindo, orar por aqueles que estão ainda no planeta, para despertar a consciência do respeito às normas, porque estão perdendo oportunidades. Então é a doutrina que vem nos esclarecer, dizendo que a obediência e resignação são forças ativas, não são forças passivas, que nos permitem caminhar seguros, porque a razão consente que existe um Criador e mantenedor da vida. E a resignação nos diz: se passamos é porque nos é necessário. Como o Pai não castiga, é justo, amoroso e bom, dessa situação sairemos vitoriosos, quer estejamos encarnados ou não. Porque o momento é esse. O momento das provas e das expiações, do chamado geral para todos que estamos no planeta Terra. A verdadeira vida, tanto do animal como do ser humano, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Então é por isso que existe o plano dos espíritos desencarnados. E nós estamos aqui no plano dos espíritos encarnados. Mas a inteligência que nós somos, o ser espiritual, a vida está em nós, o corpo tem vida própria, mas é matéria. A roupa que utilizamos não somos nós. Nós utilizamos como necessárias. É como a roupa que envelhece, nós tiramos, trocamos. Se servir para doação, nós ainda o fazemos, mas não fomos juntos. Assim também o corpo físico que nós utilizamos, porque nós existimos, preexistimos e sobrevivemos à perda de energias, de fluidos do corpo físico, como na nossa caminhada evolutiva até então, com certeza já passamos por isso diversas vezes. Aí a compreensão fica mais fácil, aí começamos a ter a esperança e o consolo. Lembrando de que Jesus nos disse no capítulo de João, capítulo 6 do Evangelho: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, que ele vos envie um outro Consolador. Para quê, mestre? Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecerei. Por quê? Porque ele estará em vós, porque ele estará entre vós e permanecerá convosco eternamente. Mas eternamente, mestre? Um ser não vive eternamente no corpo. Então é uma pleiade de espíritos que vem trazer a revelação espiritual, que à medida que nós vamos absorvendo na consciência, esses esclarecimentos estão em nós, intrínseco na própria natureza do espírito, porque as leis divinas estão inscritas em nossa própria consciência. O saber morre com o dono,
já diziam nossos avós. Então esse consolo permanece conosco através do esclarecimento. E uma equipe orientada pelo Espírito de verdade espalha-se pelo planeta, pelo mundo inteiro, para a chamada de atenção em momento próprio, quando nós da humanidade estávamos voltados para o materialismo, esquecendo do Criador. E eles vieram nos alertar. Deus é infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria. E curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Então, exatamente é o conselho dos Espíritos, infinitamente justo. Aceitemos no Pai Nosso, Jesus nos ensina: Pai, seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. E a vontade do Pai se faz e nós ainda não entendemos, por isso. Sua justiça e sua sabedoria, quando não entendermos, curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento e aguardemos que em outros momentos, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo as leis e o Criador. Allan Kardec tem a oportunidade de perguntar: os espíritos veem a Deus? E eles dizem: alguns o veem e o compreendem. Os espíritos purificados, aqueles que estão em situações, em contato direto com o Criador, porque já desenvolveram em si o que Jesus chama de o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vós. E hoje nós compreendemos as potencialidades divinas das quais todos somos dotados e estão em desenvolvimento em nós. Então essa é a infinidade, esse é o trabalho divino, esse é o amor de Deus pelas suas criaturas em todos os momentos da obra da criação. E nós estamos em desenvolvimento e buscando compreender. O que não podemos compreender agora, aguardemos um momento, que estamos em processo de educação espiritual para a eternidade. Estamos em processo de evolução e a cada momento aperfeiçoando potencialidades divinas em nós. E essas potencialidades são intrínsecas à própria natureza de todos nós como espíritos imortais. Então essa é a proposta do conhecimento e do estudo espírita. Então, para esses flagelos destruidores, há também considerações morais de ordem elevada. Quais são? É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades, como a solidariedade, a bondade, o amor, a misericórdia. Quanto nos agrupamos diante dos flagelos para contribuir com os outros que passaram por ele? Quantas cestas básicas distribuídas pelas instituições de todo local para auxiliar aqueles que perderam emprego, as contribuições financeiras, a confecção de máscara no início da pandemia, para distribuir por pessoas que estavam nas ruas, o mingau, a sopa, solidariedade. Quando não despertamos pelo amor, nós esperamos a mestra dor, para que nós possamos dar um salto de qualidade na nossa própria natureza espiritual, no nosso próprio processo. Então, é a lei divina agindo. E essa lei age nos momentos necessários, independente da nossa vontade, porque a nossa vontade ainda é falha no processo dos nossos interesses materiais apenas. E o Pai Nosso, é claro, quando Jesus nos leva a repetir várias vezes: Pai, seja feita a tua vontade, aonde, assim na terra como no céu. Na terra, nos planetas de provas e expiações, e no céu, nas esferas espirituais superiores, no íntimo daqueles seres que já desenvolveram o potencial divino em si. Então, a tudo isso, nós estamos aprendendo e muito mais nesse momento que a doutrina chega para cada um de nós nesses instantes. Continuemos. A lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais
gradativamente mais aperfeiçoadas. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Então é o princípio espiritual se elaborando no mineral, no vegetal. Quando chega no animal, desenvolvemos razão, inteligência, livre-arbítrio, vontade, pensamento contínuo e a certeza de um Criador e mantenedor da vida, que nós chamamos Deus. Então a lei de destruição, por assim dizer, é o complemento do processo evolutivo, que é o princípio espiritual na sua pátria de origem, que é o plano dos espíritos desencarnados, emanado do Criador, se acopla à matéria, permanece nela por um período, mas a matéria tem suas propriedades, em determinado momento ela se desintegra. Mas o princípio não se desintegra. Ele retorna à pátria de origem com mais uma condição de complexidade. E no próximo retorno, habitando novamente a matéria, numa matéria mais complexa. Então é a evolução, as metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. Nossos corpos não eram assim. Lembra do homem das cavernas, do primitivismo, como eram os corpos humanos na Terra? Então hoje estamos com corpos mais aperfeiçoados, de acordo com a nossa perfeição como espírito. E no futuro teremos outros, bem mais aperfeiçoados, porque nós estamos caminhando para Deus e para o Criador, mantenedor da vida, gravitando para Deus, como nos dizem os Espíritos, na obra O Livro dos Espíritos. O célebre enunciado de Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nós somos co-criadores, porque Criador, só Deus, Criador e mantenedor. Nós podemos nos dizer que os espíritos são co-criadores, porque a matéria primitiva, o fluido cósmico universal, é emanado do Criador. Então nós as transformamos, damos as qualidades que são próprias de cada um de nós, mas na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Seremos sempre criaturas. E Deus, o Criador e mantenedor. A lei de destruição, tomada como transformação, a norma aplica-se também ao espírito imortal, indestrutível, mas em contínua mutação, obedecendo à evolução e ao progresso sobre os processos mais variados e complexos. Transformação, aplicada a nós também, espírito imortal que somos, dotado de inteligência que não se destrói, vontade, sentimento, pensamento contínuo, razão, inteligência e tudo mais, e algo mais que nós ainda nem conhecemos por revelação. Então existe uma contínua mutação, e isso obedece à lei de evolução, que é também um dos princípios da doutrina espírita, e ao progresso, os processos mais variados e complexos. Nós estamos nos desenvolvendo, estamos ampliando, estamos aparelhados de situações tais que nós ainda desconhecemos, mas com certeza chegaremos lá a conhecer esse grande processo de transformação espiritual para todos nós. Então a lei de destruição faz parte da vida de todos os seres, porque em verdade os seres espirituais estamos retornando para casa, para as diversas moradas da casa do Pai, como Jesus anuncia para todos nós. Há muitas moradas na casa do Pai, é necessário que eu vá. Por quê, mestre? Vos preparar o lugar, para quando eu estiver, eu os tomarei para mim. Quando estiveres na condição de espíritos evoluídos, nós estaremos em sintonia pelo pensamento, nas moradas que ele nos apresentam como moradas de provas, de expiações, mundos inferiores, como mundos de regeneração no íntimo de cada um. Estamos buscando essa regeneração, para que nós possamos habitar corpos saudáveis, planetas saudáveis, pela construção mental. Então, neste momento, o esclarecimento está no Evangelho,
está no livro dos Espíritos. Quando o Evangelho nos traz no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. O mal e o remédio. Para todo mal, o remédio necessário. Então, neste momento, pelo qual estamos vivenciando, amigos e amigas, no planeta Terra, essa escola amorosa que tem Jesus como grande governador espiritual. Estamos necessitando do remédio do Evangelho. Como sempre, das atitudes renovadas. A saudade, sim, o estresse aconteceu, o desequilíbrio, a desarmonia. Ainda, estado consciente, a todos nós ainda no estado em que estamos na escala evolutiva espiritual. Mas existe a fé. A fé como um grão de mostarda que está no íntimo de cada um de nós. E Jesus teve a oportunidade de dizer aos discípulos, se tiverdes fé como um grão de mostarda, serei capaz de dizer a esse monte, transporta-te daqui para lá, e ele se transportará. Fé, confiança, coragem, resignação, trabalho. Trabalho no bem, pensamento positivo, evangelho no lar, água fluidificada, medicamento espiritual que nós estaremos absorvendo para a manutenção dos nossos órgãos físicos e perispirituais, para a manutenção da vida, preservação das doenças, preservação do vírus que está ainda assolando, por isso que nós estamos distanciados temporariamente. Então, quantas saudades daqueles que estão partindo, familiares, amigos, conhecidos, mas a certeza da imortalidade é que nos dá uma alegria íntima de que um dia nós nos encontraremos, estaremos juntos novamente, porque pela lei de destruição, a lei natural, esses seres jamais serão destruídos, porque Deus não cria para destruir. Deus é Deus da vida e não Deus da morte. Deus é Deus do amor, da bondade, da justiça e da misericórdia. Então agradeço mais uma vez à sociedade que nos permite o estudo para essas reflexões necessárias em todos os dias, e principalmente nos dias atuais. Convidando a todos que nos assistem nesse instante, para que possamos voltar o íntimo e o pensamento para Jesus de Nazaré, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. E neste momento podermos dizer intimamente, Pai de infinita bondade e misericórdia, santificado é o vosso nome. Que venha a nós, Pai, o vosso reino, que seja feita sempre a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo que possa entravar o nosso progresso espiritual, porque vossos são o poder, o amor e a glória para todos sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, Mãe Santíssima. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Ó Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Senhora, pecadores ainda, agora e na hora do nosso retorno ao plano dos espíritos desencarnados. Que Deus nos abençoe, Jesus, continue conosco em todos os dias da nossa existência. Muita paz a todos, muito obrigado e um grande abraço virtual. Que Jesus esteja